a gente vai ainda fechar o Corinthians, mas o presidente Casares está ouvindo. Vai chorar com a arbitragem. Vamos lá, vamos ver o que o presidente de São Paulo está falando no Morumbi. Nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Muito bem. Tá, então, Osmar Garrafa, amigos, boa noite para vocês aí no Mesa Redonda. Acabou ainda há pouquinho aqui o clássico no Morumbis, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, um jogo com muita polêmica. E por isso o presidente do São Paulo, Júlio Casares, vindo aqui até a zona mista conversar com a imprensa, dar essa declaração. Foi um jogo com muita polêmica. Nós vamos mostrar todas as imagens aqui para vocês no Mesa Redonda. Teve um pênalti dado para o Palmeiras com o auxílio do VAR. O árbitro Matheus Delgado Candansan foi lá no VAR, foi chamado um pênalti do Rafael em cima do Murilo, inclusive 2 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. Então o Casares e toda a cúpula do São Paulo protestando bastante em relação a esse lance, em relação a uma entrada mais dura também no primeiro gol do São Paulo em cima do Pablo Maia e da não marcação de um pênalti em cima do Luciano, pênalti em cima do Luciano já depois que o jogo estava empatado, já estava 1-1, um pênalti, um suposto pênalti do Piquerez em cima do Luciano. Então vocês vão ter muito assunto para esse restante aí de Mesa Redonda. Eu vou seguir por aqui porque o clima tá fervendo na zona mista do Morumbis. Devolvo para você, meu querido Osmar Garrafa. Fica aí, não sai daí, Zé, vou organizar com o Fini, vocês vão entender que as imagens estão chegando pra gente, nós não somos detentores de direitos da transmissão, a gente tá chegando com as imagens, então eu vou perguntar sobre os... Primeiro, Fini, nós temos já o lance do pênalti do Pablo Maia, esse lance a gente tem reclamado pelo Casares ou não? Ainda não, então daqui a pouco a gente vai mostrar o lance, e aí temos do Luciano. Qual é a reclamação do Casares em relação ao Luciano, Zé? De um pênalti no Luciano, né? De um pênalti em cima do Luciano, pênalti supostamente cometido pelo Piquerez no segundo tempo, já estava 1-1, o Palmeiras já tinha empatado a partida, o São Paulo abre o placar com o Alisson, depois o Matheus Delgado Candansan, ele é chamado ao VAR para analisar esse lance e acaba não dando pênalti em cima do camisa 10 do São Paulo, pênalti do uruguaio Piquerez, Garrafa. Por aí, Zé, deixa as imagens, volta as imagens para mim, Fini, por gentileza. Tá? Se você que está em casa vai entender que a gente está recebendo as imagens, volta lá para as imagens. Eu quero as imagens dentro da área, por favor. Tá? E eu quero a opinião do Zé. Zé, vamos ver o lance aí. Ó. Todo o lance, a gente não tem a imagem do detentor. Até agora nada, para mim. Acho que é aí, ó. E esse negócio aí? Aonde? Não, pera. Vamos lá, gente. Acho que é outro. Até agora eu não vi absolutamente nada. Nesse lance eu não vi nada. Luciano, vamos ver.
Não, foi naquele Lance logo no anterior, primeiro. foi no lance anterior. Volta desde o início, volta desde o início, aí a bancada vai analisando. Mas ninguém reclama no momento. Não, ninguém. Não, Até o olha lá. próprio Luciano. Ele Aonde que é, levanta gente? e Agora, ó. continua. É isso É aí, ó. Aí desse lance, ó. Aí. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar, né? O Casares precisa aprender também não é aprender a perder porque empatou, mas você precisa aprender a encarar as coisas. Volta aí, Garrafa. Volta lá, Fini. Aqui nas Vamos redes lá. sociais, Garrafa, a galera tá bem dividida. Muita gente Claro, falando São que Paulino foi fala uma pênalti coisa, com Palmeirense certeza e outra galera falando que não foi nada. Então, Luciano cai antes do Piqueires. Miller, pra você. Pode voltar. A princípio, Garrafa, nessa imagem que eu tô vendo, não foi nada. Isso. Agora, lógico, tem outras imagens. Outros ângulos. A gente está trabalhando. Só para você entender em casa, gente, existe uma regra. É a TNT que transmitiu o jogo. A imagem é dela. Essa imagem só vai ser gerada pra gente lá pela meia-noite. A gente tá trabalhando com a imagem que a gente tem da cabine. A gente pode amanhã ter uma outra visão, um pouco mais tarde. Não, Mas e o- desse momento, Renata, Não, e o próprio Luciano segue a jogada. Se fosse fora da área, seria vantagem. ainda né? mais conhecendo o Luciano, né? Exatamente. E um detalhe, Garrafa, em relação a isso, o VAR chama o árbitro recomendando a revisão do lance. E o árbitro, ele vai ao VAR e ele tem a liberdade de, ao ver o lance, interpretar se na opinião dele é pênalti ou não, vendo todas as imagens. Então, o árbitro que define, ele viu os outros ângulos. Nós só estamos vendo este ângulo. Claro. O árbitro viu todos. Claro. E após ver todos os ângulos, ele manteve a decisão de campo. Então, quando o árbitro vai ao VAR, normalmente Ele não tem só esse ângulo, ele tem ele outros tem todos. ângulos. Todos os ângulos Mas que o também VAR... não impede ele fazer uma bobagem, né? Não impede, não impede. Mas a gente está acostumado a ver que quando o VAR recomenda o árbitro... Geralmente analisar, o árbitro geralmente o árbitro marca. Exatamente, Quando ele não isso marca, que eu é porque ia não falar. foi, cara. Antes do Chico... Mas e do... então por que vai pro VAR? Porque ele tem que ir... Porque ele tem, Recomendou. ele tem que- Deixa eu aproveitar o Zé Paz que está no estádio. Eu não sei se o Zé teve por outro ângulo, porque o repórter, quando está lá no estádio, ele tem a imagem do detentor. Ô Zé, você teve as outras imagens do lance, especificamente desse lance que a gente está mostrando do Luciano. Você viu por outra imagem, só tem essa imagem. O que você pode falar do lance pra gente, Zé? Pra mim, Garrafa, não foi pênalti em cima do Luciano, não foi. Eu vi por outra imagem, vi pela detenção. Agora, na zona mista do estádio do Morumbi, e também achei que não foi pênalti do Rafael em cima do Murilo, o lance que acabou originando o gol de pênalti do Rafael Veiga. Pra mim, nada em nenhuma das duas oportunidades, em nenhum dos dois lances, Garrafa. Sobre a reclamação com o comportamento do Abel. O Abel apita o jogo. Houve algo além do que a gente está acostumado a ver o Abel à beira do campo reclamando? O que você pode relatar pra gente dessa reclamação dura do Casares? Aliás, se a gente tiver condição daqui a pouquinho separar novamente o Casares pra gente colocar aqui o desabafo do presidente de São Paulo, ele veio duro, veio firme, veio forte contra o Abel e contra a arbitragem. Contra a federação. Contra a federação. Acho que eu nunca vi ele tão nervoso. Né? O Casares normalmente, São Paulo, ele veio forte. Qual foi a grande reclamação do Abel apitar o jogo? O Abel apitou o jogo, foi dentro daquilo que a gente já conhece do Abel. No intervalo do jogo, Zé, eu estava acompanhando por aqui, eu vi alguém da comissão técnica do Palmeiras e o Marcos Rocha reclamando com a arbitragem. Qual é a reclamação maior do Casares? Você viu alguma normalidade, Zé? O Abel foi o Abel, Garrafa. O Abel que a gente conhece, gesticulando bastante, reclamando bastante de vários lances da arbitragem, tentando a todo momento jogar junto com a equipe dele, gesticulando, esbravejando, ele grita pra cá, grita pra lá, a torcida xinga o Abel não tá nem aí, ele é daquele jeito, ele foi o Abel. Só que hoje lances polêmicos envolvendo aí São Paulo e Palmeiras acabaram escalonando a situação aqui no estádio do Morumbi, por isso essa declaração até surpreendente, subindo o tom o presidente Júlio Casares, como você bem disse aí. Ele é um cara mais polido, um cara mais educado quando vem conversar com a gente aqui, mas hoje estava completamente full pistola, como a gente costuma brincar nos bastidores, e estava muito bravo com essa situação aí dos pênaltis, né, do VAR para os dois lados, e também em relação ao lance do Pablo Maia, que foi logo no primeiro gol do São Paulo. O Richard Rios, ele dá uma vacilada, o Pablo Maia consegue retomar a bola, na sequência sai o gol do São Paulo, mas o Richard Rios, para tentar pegar a bola do Pablo Maia, ele dá uma entrada muito dura e quase quebra de verdade a perna ali do Pablo Maia, mas por sorte nada aconteceu, o Pablo Maia continuou na partida, Garrafa. Esse lance a gente não tem ainda. Zé, eu sei da dificuldade, a Marina também sabe, o Alex, a Renatinha, a gente sabe que zona mista é aquela confusão toda. Se você tiver condição daqui a pouquinho, um rápido palpitão, foi ou não foi pênalti do Luciano com os colegas que estão no Morumbi. Boa. Isso é importante, um rápido palpitão com a galera aí. E o Fini, o lance do pênalti que originou o gol do Palmeiras, você tem esse lance?
Vamos lá. Enquanto o Zé se arruma lá para ouvir a galera, vamos ver esse lance que foi o gol de empate do Palmeiras. Esse lance aí, ó. Tá aí, o árbitro já é chamado no VAR. Ele vai lá, confirma o pênalti. Quem bate? O Veiga? É, o Veiga. Sim. O Veiga. Bateu bem. Vamos ver o Dessa lance vez de ele novo. bateu bem. Aí, gol do Palmeiras. Esse lance foi reclamado também pelo presidente Casares, né, Foi. gente? Vamos ver. A imagem que a gente tem, ó. Saiu. É É o difícil. soco do Rafael na Mas o cabeça. Rafael não precisava sair ali. Tá. Não precisava, uma questão. A pergunta é, foi ou não foi pênalti, Paulinho? Pra mim não foi pênalti. É que tem que ver a mão, né? Se foi uma trombada ou se o Rafael... Não dá pra gente analisar, infelizmente. Esquece a cabeça do cobrança do jogador, pênalti. Eu quero não. que você, dentro do possível, vá mostrando o lance. É de longo, ó. Rafael sai. Foi nada. Não, tem que ver nada. tem que ver o soco do Rafael Se pega na na cabeça do cabeça, Murilo. é isso. Porque Tem o hoje em toque, dia, né? o jogador de futebol, até por regulamentos da FIFA, tem sido muito protegido em relação a choques na cabeça. É. Então, quando vem um soco na cabeça, automaticamente a arbitragem tende a marcar falta. Então, se um jogador toma um soco na cabeça, é falta. Se é dentro da área, é pênalti. Mas para isso, a gente tem que ter certeza. E aí, Se o imediatamente, soco foi quando o Rafael chega, o Veiga já coloca a mão na cabeça. É o que eu tô vendo. O Murilo. Murilo, O desculpa. Murilo, pela trajetória da bola, ele não foi atingido. Foi soco do goleiro do São Paulo. Então o árbitro Rafael. inventou, que ele foi no VAR e achou que foi na... É que ele vai no VAR rever. Tem que ver se a vai no bola não VAR bateu na rever. cabeça do Murilo. A imagem não é conclusiva pra gente. Decisão errada. É que não dá para concluir com essa imagem. A gente não está conseguindo claro. ver exatamente o lance na imagem gente fechada. só tem essa mas de imagem qualquer até esse forma- momento. Exato. O Né, VAR Garrafa? também A gente erra, tem né? que Claro, entender o VAR que também todo mundo imaginava esse clima quente depois da Supercopa, depois dos últimos confrontos envolvendo as duas equipes. Sobre Caio Paulista. Exato, etc. E engraçado que eu estava vendo os números, né? Desde a chegada do Abel, são 21 jogos, 7 vitórias para cada lado e 7 empates. Então não mudou nada, né? Continuou equilibrado. Exatamente. É, muito equilibrado. Miller, do que você viu aí, nesse lance do Rafael, a saída do Rafael, repito, nós ainda não temos as imagens, o detentor dos direitos ainda não mandou as imagens, é um processo natural que acontece, nós temos só essa imagem, a imagem por trás do gol pode mostrar uma outra situação. Pelo que você viu aqui, conhecendo aquela coisa dentro de campo, pode realmente ter tido o toque do Rafael na cabeça do Murilo, você acha que pode ter sido realmente pênalti? Olha, Garrafa, se esse aí foi pênalti, eu não sei o que é pênalti. Porque o Rafael, ele soca a bola. Ele saiu para socar Essa a bola. é a impressão que a gente normal. tem. Não foi nada. E outra, aí eu culpo a federação, do Dr. Deixa o Reinaldo. lance, Fini, por Dr. favor. Reinaldo, que é muito competente, não pode, no clássico, colocar um árbitro inexperiente para apitar o jogo. Tem que ser Rafael Kraus, tem que ser aqueles árbitros de cabedal. Agora, um árbitro meia boca, como é que faz? Olha só, o pênalti que o VAR dá, esse pênalti não existiu, gente. O Rafael sai na bola, olha lá, a bola vem para cá. Como é que ele não acertou a bola? Por essa câmera, né, a gente, como o Alex falou, de repente a bola pode ter tocado, inclusive, na cabeça Do Murilo. do Murilo. Deixa eu voltar no Morumbi, porque o Zé Paz, eu repito, o repórter tá lá no estádio, lá tem as imagens, então a galera, os colegas jornalistas viram e podem nos ajudar aqui. Então, você em casa, não fique bravo. Se você já viu lá pela TNT e mostrou, e a gente não, nós não temos aqui. A gente tava fazendo mesa redonda desde as 9. aqui, viu, Garrafa? Tão Oi? bravo. Por isso que é bom reforçar que ainda não chegaram as Né? imagens. Então não porque tem adianta, uma gente. galera Vocês têm brava a mania de aqui. ficar xingando. Pra mim não faz diferença se foi ou não foi pênalti. Calma. Ele tá explicando, só se precisar desenhar. Eu já imagino que tá... Rafa, eu vi na internet a imagem e pra mim não foi nada. Tá certo. O Rafael, ele acerta a bola. Ô Zé, com os colegas jornalistas, se você tiver condição aí, o lance do Luciano e o lance do pênalti. Um rápido palpitão com a galera, Zé. Garrafa, nesse momento o Márcio Arcângelo vai mostrar para vocês. O Pablo Maia está chegando aqui na zona mista do estádio do Morumbi, está falando ali com as detentoras de direitos, né, de transmissão do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo aqui no Mesa Redonda. Giovanni Chacon, estamos ao vivo no Mesa Redonda. Para você, os lances aí envolvendo o VAR. Foi pênalti para o Palmeiras? Foi pênalti para o São Paulo? Qual que é a tua opinião? Para os dois, não foi pênalti na minha visão, pelo que eu vi que estava próximo dos lances, mas o principal foi não chamar no lance do Pablo Maia. Um pouco mais firme a perna, aí é a minha opinião e do que a gente já viu que aconteceu, poderia ter quebrado a perna do Pablo Maia, dependendo da intensidade, chegou com muita força. Acho que o principal lance capital foi isso, e claro, não existe também compensação. Compensar um outro pênalti seria apenas deixar claro que
é incompetente a arbitragem. E não é nem mal intencionada, na minha visão. É só muito ruim. Nicolete, rapidinho aqui, você achou o que dos lances aí? Estamos ao vivo no Mesa Redonda com Osmar Garrafa. O que você achou dos lances aí envolvendo o VAR? Pô, abraço pro Garrafa aí, saudade dele aqui na rua. Cara, eu acho que eu não daria pênalti nenhum dos lances, mas é justificável o primeiro lance, porque foi ali bem controverso. Agora o segundo não dá para dar pênalti aquele lance. Esse é lance de jogo, é futebol, então esse choro do São Paulo aqui pode ser pelo pênalti primeiro, mas pelo segundo não tem como não. Pênalti, claro, não foi. Valeu, Nicolete. Tá aí a palavra dos amigos aqui, ó. Pedro Ramiro tá aqui também, ó. Vamos pegar uma palavrinha dele. Pedro, o que você achou? Tudo bem? O que você achou dos lances aí envolvendo o VAR? Pênalti pro Palmeiras, pênalti pro São Paulo, nada? Lances que, aliás, eu acho que no caso do próprio Murilo, desse levantamento na grande área, foi pênalti. De fato, houve pênalti. Agora, os outros são bastante discutíveis. Acho que até aquele lance em que o Ferrarese derruba o jogador do Palmeiras na grande área, o árbitro deveria ter marcado o pênalti. Agora, eu acho um exagero também a reclamação do próprio presidente do São Paulo. Não precisava de tudo isso, apontou o Abel como grande culpado de tudo isso, que é apitar o jogo, mas enfim, acho que o pênalti foi justo. Tá bom, tá aí a palavra do Ramiro. Chegando aqui, Pablo Maia, nesse exato momento, estamos ao vivo no Mesa Redonda, se os amigos me permitirem aí. A primeira pergunta, Pablo, primeiro, como é que tá a tua perna depois daquela entrada dura ali do Richard Rios? Você achou que a arbitragem foi mal hoje aqui no estádio do Morumbi? Boa noite. Olha, eu acho que eu até conversei com ele chegou atrasado sim na jogada. Fui falar com o árbitro, mostrei a marca que ele deixou, e aí ele disse para mim que não poderia expulsar porque tinha sido gol. Não entendi também, mas fazer o que? Infelizmente, futebol tem disso, mas eu deixo para a diretoria resolver essas coisas. Minha função é jogar bola. Pablo, o São Paulo fez um bom jogo, tirando um pouquinho a arbitragem, conseguiu ali sair na frente, teve chance até para fazer outros gols. O que você acha que foi a diferença desse jogo para os últimos que o São Paulo vinha tendo, sem o grande domínio que aconteceu dessa vez? Acho que a gente vem trabalhando dia a dia, né, para melhorar. Todo mundo sempre ajudando um outro. Eu acho que isso foi muito importante, a entrega, a união que a gente sempre teve no dia a dia, para que a gente pudesse fazer um excelente jogo hoje. Eu acho que a gente fez um bom jogo. Claro que as duas equipes teve oportunidade, mas a gente merecia ter saído com a vitória. De todo o contexto que foram esses últimos dias, a tua convocação para a seleção, que muita gente sabe o quanto você se dedicou nesse período todo para poder ter essa oportunidade, e num jogo que tem muito esse falatório, é inegável que vá se falar muito da arbitragem. O árbitro de vídeo, no caso a árbitra, já esteve em outros jogos em que o São Paulo teve um pênalti marcado contra ou não teve um gol a favor. Você acha que isso pode levar um pouquinho, não necessariamente pressão, não entenda pelo lado mal, mas um pouquinho mais de ansiedade também para dentro, para esse último jogo, porque ainda é decisivo, ainda está muito aberto esse jogo contra o Ituano? Olha, é o que a gente conversou ali no vestiário, a gente tem que fazer a nossa parte, contra tudo e contra todos, é o São Paulo. Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, não depender de ninguém, e trabalhar firme essa semana para que a gente vá para o jogo domingo, faça um excelente jogo e saia com a vitória e com a classificação. Você acha que não tem nada demais aí? Você está se sentindo bem com a questão da perna? Só um pouco de dor, mas estou tranquilo. O presidente veio aqui e falou: o Abel está pintando o jogo ali de fora. O que vocês sentiram sobre isso? Vocês sentiram também o árbitro tranquilo num clássico como esse? Eu acho que ele poderia ser convicto um pouco mais nas marcações dele. Mas, igual eu já falei, a minha preocupação é jogar bola, dar o melhor. Deixo isso para a diretoria resolver, porque acho que ele sabe melhor do que eu como funciona isso. Pablo, mas o São Paulo de fato fez um jogo que criou possibilidades de já ter vencido, vai ter essa polêmica da arbitragem, mas é mais um jogo que não vence no Morumbi. Esse ano os números não estão exatamente dominantes aqui como vocês tiveram nas últimas temporadas. É o terceiro seguido que vocês não vencem. De certa forma, isso é algo para ficar em alerta? Continua lá então com o Pablo Maia. A gente já tem o lance, obviamente só com a nossa imagem, não chegou a imagem da TNT. Mas a galera aqui da bancada já viu, porque já está circulando na internet, o lance que o São Paulo reclama do Pablo Maia. Mas eu quero colocar para você que está chegando agora, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele veio com os dois pés no peito. Federação, árbitro e Abel Ferreira. Mas ele veio forte. A gente estava aqui na discussão de Corinthians e tal, o presidente... Gente,
É para tudo, não é? Veja só o que há pouco lá no Morumbi falou o presidente Júlio Casares. Ele está até ofegante. Veja só. São Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante os jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo. Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Rapaz, olha, eu nunca tinha visto o Casares desse jeito, bravo desse jeito. Atenção, repito, a TNT ainda não nos autorizou a colocarmos todas as imagens no ar. Isso é um acordo, né? Você na sua empresa respeita as regras do jogo. Aqui a gente tem que respeitar também. Então só a TNT tem as imagens, mas elas estão circulando na internet. E todo mundo aqui já viu. Você também já deve ter visto aí, né? Zap, recebeu o zap do amigo. Do amigo. Vamos mostrar primeiro a falta do Richard Rios, que era o primeiro gol do São Paulo. Tá? Com a nossa câmera que a gente tem, que é uma posição única. Quer ver, ó? Pode soltar, filho, ó. É pra trás um pouquinho. Não, isso aí já é o gol. Já o gol. Esse é o gol do São Paulo. É no gol do São Paulo, inclusive. É, ó. mas a pancada... Aí. Ó, Pablo Maia, Richard Rios. Aquele pé ali... do Richard Rios. Aquela solada. Pega o Pablo Maia. Não o Paulo viu. Eu vi agora e viu na hora do jogo. Na hora do jogo, na redação, inclusive, eu falei, é lance para expulsão. Porque ele vem e ele sola. E essa solada vai na canela do jogador e pode quebrar. Então isso é um lance que você tem que chamar. O VAR tem que chamar. O árbitro de frente, gente. O árbitro tem que chamar e expulsar. Chamar e expulsar. Você chegou a ver esse lance também, Emília? Vi o lance. O Rios ele perde o controle da bola, a bola foge, ele chega atrasado no lance e só acerta a canela do Pablo Maia. Era cartão vermelho direto. O VAR poderia ter chamado. Pois não, Alex? Olha, eu vou um pouquinho na contramão do que Claro, você está falando. Eu acho que o cartão amarelo que foi aplicado corretamente, por quê? Ele não vem de frente com a sola e acerta a canela do Pablo Maia. Ele está numa movimentação lateral. Ele acerta. Acerta a canela. Mas ele faz uma movimentação lateral. Ele está de lado, ele coloca a perna de lado. Mas acerta, né, Alex? Ele acerta e toma cartão amarelo. Ele acerta e toma cartão amarelo e não quebrou a perna. Então, assim... Pô, mas não precisa quebrar a perna. O moleque acabou de ser convocado. Precisa quebrar a perna para expulsar o jogador. Tanto não foi Você está querendo dizer que a intensidade não foi exatamente, a intensidade não foi o suficiente para dar o cartão vermelho. Mas nesse lance, ele estava no movimento lateral. Nesse lance que você eu tô tentando explicar, dá até uma expressão de não ser tão grave. Mas na câmera lenta foi muito grave. Foi muito grave. Câmera lenta não foi muito grave. Tanto é que ele não pega de frente a canela, ele pega na lateral da perna do jogador.
jogador. Ok, ele pega a perna do Pablo Maia. Eu não tô falando que não pega. Por muito menos a gente já viu o VAR chamar a expulsão muito jogador, né, Renato? Com certeza, mas o VAR erra também. Vale a observação do Alex. Pois não, Renato? Não, eu concordo com o que o Paulo falou. Pra mim é expulsão. Não, eu não tô falando também que quem acha que tem que ser expulso tá errado. Eu tô dando só uma outra visão do lance. Até para justificar uma outra opinião, porque o Richard Rios, primeiro, ele não vai na maldade, ele vai disputar a bola. Ele erra, acerta a perna. Ele não foi na maldade. Quase e ele quebra vem, a perna. Ok, mas ele foi no movimento lateral, ele não estava de frente para pegar ele de frente. Ele estava lateral. Violência lateral por trás ou de frente, Alex. A luz da regra é diferente. É indiferente, pois não, Chico? Regra é diferente. O Zé tá me chamando, tem uma informação lá, pois não, Chico? Não, mas agora aqui, vamos falar a verdade, dá vontade de rir, né? O Palmeiras contra o São Paulo, mas vira desse tamanhinho, nunca vi uma coisa Chico, dessa. são 22 jogos com o Palmeiras do Abel contra o São Paulo. Olha só o equilíbrio. São 7 vitórias do São Paulo. Para cada lado. 7 vitórias do Palmeiras e 8 empates. Tá desse tamanhinho e é igual. Como o Garrafa, o São Paulo é o que mais complicou o Abel. O Miller, só um instante, o Miller vai falar. Deixa eu ouvir o Zé lá, gente. Gente, seria incoerência da minha parte deixar o repórter esperando, porque repórter é repórter, a gente sabe que o cara tá lá com a informação e tem prioridade. Pois não, Zé Paz? Pois é, meu querido Osmar Garrafa, eu sigo aqui na zona mista aqui do estádio do Morumbi. Ó, o pessoal da assessoria de imprensa do Palmeiras acabou de aparecer aqui na figura do Daniel Romeu, assessor de imprensa da Sociedade Esportiva Palmeiras, e disse o seguinte: não teremos nenhum jogador do Palmeiras aqui na zona mista e nem coletiva do técnico Abel Ferreira. E por que isso? A assessoria de imprensa do São Paulo nos informou aqui que quando o São Paulo vai jogar lá no estádio do Allianz Parque, não é dada a estrutura necessária de áudio, de som, para que a gente tenha uma entrevista coletiva bacana do treinador do São Paulo. Não é oferecida uma estrutura interessante. Por isso, hoje, então, o São Paulo decidiu não ceder a sua sala de coletivas para que o técnico Abel Ferreira falasse. Eles alegaram o seguinte: ó, faz aí em qualquer lugar que vocês acharem interessante, mas na nossa sala de imprensa vocês não vão ter essa coletiva, porque vocês não cederam a sala de imprensa lá do Allianz Parque para o nosso treinador, à época Dorival Júnior, para que ele desse a sua entrevista. Então, o pessoal do Palmeiras ficou muito bravo com isso, alegou que lá tem sim no Allianz Parque uma sala de entrevistas para o time visitante e por isso então decidiu não ter entrevista coletiva do Abel. Se não vai ser ali na sala de imprensa, então não tem coletiva do técnico Abel Ferreira e mais, não teremos nenhum atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras dando satisfação para o seu torcedor aqui na zona mista do estádio do Morumbi. Então vamos esperar aí a passagem de jogadores do São Paulo. Por enquanto só o Pablo Maia por aqui, também a coletiva do técnico Thiago Carpini, viu, Garrafa? O clima é quente nos bastidores aqui da Casa São Paulina, meu querido. Jamais ensinaram o Pai Nosso para você aí. Essa portinha aí, às vezes sai alguém do São Paulo, que estão trazer o Belmonte aí para falar. O São Paulo não deu a estrutura novamente, né? O próprio Casares, né? O Casares. Chama de novo. Vamos saber por que o São Paulo não deu a estrutura. O Palmeiras tem direito de reclamar. E atenção, hein? O Fini está me dizendo, nosso diretor aqui, que as imagens já estão sendo liberadas pela TNT. As imagens, você já vai ter já as imagens estão liberadas dos lances polêmicos. E a pergunta que eu jogo para vocês... Gente, voltou tudo e tem presentes. Vou deixar uma pergunta para vocês, mas já tem presentes aqui também com a Marina. Ó, tocou a campainha. Aquela história do Caio Paulista fez muito mal para a relação São Paulo e Palmeiras. Opa. Antes, enquanto vocês pensam, o Miller, fiquem à vontade. O Miller tinha a palavra, eu interrompi o Miller fecha o raciocínio e já fala dessa relação. Porque o Palmeiras outro dia estava usando, o Palmeiras estava usando o Morumbi. Né? E o São Paulo jogou no O São Paulo jogou no ar, estava tudo beleza, de repente, será que azedou por causa do processo Caio Paulista? Lua de mel. Não é? Tava em lua de mel, pois não, Miller? Não, eu quero deixar famoso e famosa que o VAR hoje, segundo a Marina me falou aqui, era uma tal de Daiane, que eu nem sei quem é. Daiane Muniz dos Santos. Então, eu não estou falando da pessoa, estou falando da atitude VAR. Da pessoa. É tida como a principal pessoa do VAR hoje em São Paulo. Hoje ela foi incompetente. Tá. O árbitro da partida foi incompetente. Isso é culpa da federação. O doutor Reinaldo, ele é muito bom, gente boa, ele é competentíssimo, Reinaldo, Mauro Silva, tá? Mas não pode colocar num clássico com esse clima que tá. Uma equipe dessa inexperiente, pelo amor de Deus. Comanda a arbitragem, o diretor de árbitros. O Patrício Lustor. Então, mas o presidente tá lá, pô, pelo amor de Deus. Como é que você vai escalar? Como é que você vai escalar um árbitro incompetente, inexperiente e uma vara assim? Uma rivalidade desse tamanho. Pelo amor, exatamente.
todo clássico São Paulo e Palmeiras, não tem jeito. É dar confusão, é lance polêmico. Coloca árbitro experiente, pô. Renatinha, e aí? Mesmo porque eu concordo, né? É o que a gente está falando aqui. Os últimos clássicos entre as duas equipes têm sido recheado de polêmicas. Já era ciente de que isso poderia acontecer e não deu outra. Aconteceu. Cheio de confusão. A gente está recebendo aqui as imagens, daqui a pouquinho você vai mostrar, né, Garrafa? Para mim... Mas pode falar da imagem que a gente já viu aqui. Expulsão clara no lance do Pablo Maia e não foi pênalti do Rafael. Não foi pênalti, né? Aliás, você tem ela, né, Fini? Agora já um pouco melhor, mas ainda não é a imagem da TNT, mas você já tem um lance mais aproximado do Rafael. Agora, sobre o Caio Paulista... Gente aqui, o pessoal já pode ir opinando. Sobre o Caio Paulista ter atrapalhado a relação, eu acho que a relação entre os clubes não. Isso foi mais coisa de torcedor mesmo. Eu também acho. Né? Ficou fora do campo, foi mais um torcedor. Por que teria azedado, então, a relação? Fatos isolados. Não, o Abel também eu acho que ele causa bastante... Né? Sempre, contra o São Paulo teve a questão dele com o Caleri, parece que teve alguma situação hoje com o Caleri de novo, que nem estava em campo. Precisa ver. O Caleri gosta de provocar. Agora, gente, mas não é obrigação do Palmeiras, não com a gente, né? Não comigo, com o Miller, com a Renatinha, com o Alex, com o Chico, com o Paulo, trazer a palavra do técnico Abel Ferreira, que foi dito que o Abel apita o jogo. O Abel tinha que dar entrevista coletiva lá. Mas junta na parede lá, Chico. Arruma um canto, leva os caras para o vestiário. Ele ia falar o vento. Não sei, mas tem que se posicionar. A direção do Palmeiras pode passar. Ele podia ir na zona mista, onde está o Zé Paz ali. O que eu acho que poderia ter acontecido hoje aí é um diretor do Palmeiras. A Leila podia responder. A Leila não conta. A Leila é vascaína, não sei. É o seguinte, algum diretor do Palmeiras... Leila não gosta de futebol. Algum diretor do Palmeiras deveria chegar lá, não sei quem está lá, se é o Anderson Barros, se é o Paulo Bozzi, que é o primeiro vice, que é quem cuida do futebol. Aí sim, deveria dar uma resposta para o público e ao vivo para o Júlio Casares, defender o Abel Ferreira, que é o que o Abel faz sempre, trabalhando a favor do Palmeiras. Precisa de defesa? Não, mas... Aí ele chega e dá entrevista, gente. Parar com isso daí. Outro dia aí o Gobi falou do Abel, o Palmeiras enviou uma nota. Pô, o Abel não tem boca. O Abel falou, se ele quer responder, responde. Se não quer, fica quieto. Mas hoje em dia é assim, você sabe. Mas muito chato, né, gente? Eu creio que essa atitude do Palmeiras dá em vista dessa entrevista do Casares. Essa forma que o Casares foi, até que agressivo ali para a imprensa, eu creio que isso repercutiu dentro do vestiário. Pode ser também. Repercutiu dentro do vestiário. Ele tá desse jeito aí, ninguém fala. Pode ser também. Mas era melhor falar. Mas não era melhor falar. Mas não era melhor falar, gente. Pelo que eu entendi, foi proibido pelo São Paulo dele usar a sala de imprensa. O São Paulo não liberou a sala de imprensa. Não liberou a sala de imprensa. Mas se não quisessem falar, eles iriam falar. Mas pelo que eu entendi também, foi com uma forma de resposta de alguma situação lá atrás, também no Allianz, não foi? Não, mas a sala pode ser usada. Mas a sala você tem que dar. Lógico. Ô, Garrafa, acho. Garrafa, todas as... Diga, Miller. A maioria... Tá aproximando lá, Miller, o lance, aproximando aqui. Não foi nada, não foi nada. Tá? Não foi Todo nada. mundo já viu pela internet, isso é realmente lance normal, né, gente? Não foi. Rafa, a maioria das falas do presidente Casares eu concordo 100%. Agora, não justifica não liberar a sala de imprensa para o Abel na entrevista. Aí não, acho que está errado. Eu acho também, é uma atitude pequena. Pela grandeza do São Paulo. E atrapalha o trabalho de todo mundo. Atrapalha o trabalho de todo mundo, isso não agrega nada, até porque, gente, São Paulo e Palmeiras, muito provavelmente, São Paulo ainda não se classificou, é verdade, com esse empate, mas há uma possibilidade muito grande de chegarem na final. De chegarem à final. Olha o clima como fica para a decisão, uma possibilidade de decisão, com todo respeito aos outros clubes que vão às quartas de final e posteriormente semifinal ou final, né? Isso do Casares falar, aqui no Morumbi isso nunca mais vai acontecer. Isso é coisa de Eurico Miranda, coisa do antigamente. Não pode também ficar... Não é questão de onde vai acontecer. Não pode acontecer coisa errada em nenhum lugar, né? Sim. Isso é coisa de coronelismo, né? Aqui na minha casa isso não vai acontecer. Não, aí você não é tá assim. certo também. É uma coisa de futebol, certo, não pode acontecer coisa errada em nenhum lugar. Não é que aqui não, né? Aquela coisa de antigamente. Ele podia ter vindo mais calmo, né? E falar, vou recorrer à federação, isso não pode acontecer. Mas ele explodiu, né? Ele explodiu e é quando você explode, às vezes você fala bobagem. Como torcedor, falar que o Abel Ferreira apitou o jogo. Então o técnico dele é um
é um religioso que está ali na beira do campo e que fica ali assistindo ao jogo sem falar nada também. Todos os técnicos reagem de acordo com o que acontece em campo. O Abel tem o jeito dele. Você não pode justificar o erro de arbitragem com o comportamento do técnico adversário. Mas Alex, o que eu acho que culminou muito nessa reação dele, esses dois lances, do Pablo e esse pênalti. Mas o que o Abel tem a ver com isso? Porque o lance do pênalti originalmente... O Abel chamou o VAR, mas é isso que eu tô falando. O Abel chamou o árbitro pro VAR. Mas é isso que eu tô falando, não tô falando essa questão do Abel. Mas um árbitro fraco, Chico, um árbitro fraco, quando vem a pressão do Abel, o árbitro pode ceder. Mas quem chama o VAR é na cabine. Isso não é problema do Júlio Casares. Isso não é problema do Júlio Casares. Não? É lógico que não. Ele tem que ir na federação, reclamar, fazer, sei lá, uma para, Chico. O quê? Faz uma representação, como ele falou. Uma representação. Isso. Agora, atenção, imagens da TNT, vamos lá. Esculhambar todo mundo como ele fez. Gente, Cadê a imagem da TNT? Vamos lá, essa é a imagem da TNT. Já é? Vê se a gente tem só por um ângulo aí, ó. Murilo. Vamos ver. Olha lá, atenção. Opa! Pegou na bola. Calma. Pegou na bola e tocou na cabeça do jogador. Pra mim não é pênalti nessa imagem. Olha, pra mim, né? Hein? Vamos ver. Volta lá, filho. Volta lá. Aí não interessa. Fica no lance. Aí o Veiga fez um Fica no lance, por favor. É um lance que já demorou tanto pra chegar, vamos voltar lá pro Faz pro um lance. looping só no pênalti. Ó, essa é a imagem aberta, que é a que a gente melhor tinha é aquela também. de pertinho. Agora vai vir a de pertinho, que é por outro ângulo. Aí o Murilo vai reclamar. Depois na repetição é daí pra frente. Mas agora, antes do Murilo reclamar, ninguém reclama. Calma. Com esse lance aí, ele soca a bola, volta ali. Bate na cabeça. Ele bate nos dois ao mesmo tempo, Isso. na bola e na cabeça. Mas aí é a bola, né? Ele visou a bola. Dá pra ver se ele pega primeiro a bola ou toca primeiro na cabeça? Vamos ver agora. É que tem que ver. Esse é o detalhe. Esse é o framing. Não é? Esse é o detalhe. Esse é o frame. Se precisar parar, atenção. Vai soltar. Essa aí. Imagem, devagar. Sei não, hein? A bola não parece que bate na cabeça. Volta. Cabeça do Murilo. Não sei não, hein? Atenção. Volta aí. Rapaz, que lance difícil, né? Cara. E lá na cabine eles têm a tecnologia de fazer o frame parando. Aqui a gente tá vendo só a imagem corrida. Não consegue vir soltando, né, Fini? Não, né? Lá a gente consegue ver. Essa aí. Não, tinha que ver ali, parar aí, ó. Aí, ó. Puta, cara, não sei. Não sei, hein? Agora fiquei na dúvida. Rapaz do céu, que lance! Agora fiquei na dúvida, Miller. Sério mesmo. Agora eu fiquei na dúvida. Por esse ângulo aí, se der pra parar antes dele tocar na bola, pra ver se ele já tá com a mão na cabeça do Murilo. Eu tenho essa impressão agora, hein? Eu fiquei na dúvida agora, sério mesmo. Se puder travar, deixa vir. Aí. Deixa vir. Aí. Parou, atenção, parou. Putz, cara. Aí, para aí. O Rafael já tá com a mão na cabeça do Murilo, mete a mão hein? na cabeça do Murilo antes da bola, ó. Deixa correr. Solta. Mas na verdade ele vai em direção à bola. Sim, direção não interessa, ué. Atenção. Não adianta ir na direção e pegar o cara Pra mim ele primeiro. tá com a mão na cabeça do Murilo. Tocou no Murilo. Pra mim é pênalti. Não tocou no Murilo. Não. Como não, Chico? Pra mim, pênalti. Você vê como é que é? Tem 500 lances igual durante a partida. Miriam, pênalti. Olha, Rafa, eu vou voltar atrás. É isso que a gente falou. Sem nenhum problema de voltar. Exatamente. Eu não tinha visto essa imagem aí. O Rafael toca na cabeça do Murilo. Existe o choque, né? Saporito, pênalti. Pênalti. A princípio eu disse que não foi nada. Claro, a gente explicou pro nosso telespectador. Ninguém vai enganar ninguém. de bate-pronto. A gente tava esperando chegar as imagens. Aquele lance de bate-pronto. No ar. No ar. Alex, bate-pronto. Eu sou obrigado, pro meu prazer, eu sou obrigado a voltar atrás, porque eu tinha falado também que não tinha sido pênalti, mas agora eu falo que foi. Pois eu continuo dizendo que não foi pênalti. Chico, troque os óculos. Não foi pênalti. O que diria Roberto Avalone ou Alex Miller sobre o lance? Eu sempre falei que foi pênalti. Eu já sabia, exclamação. Você é muito presunçoso, Roberto. Paulinho, pênalti. Nesse lance, bate-pronto, pênalti. Marina? Eu ainda acho difícil, mas com parado no frame, parece que tocou primeiro. Agora, Garrafa, eu não tiro a incompetência do árbitro e do VAR. No lance do Pablo Maia, Então, era expulsão direta. Temos o lance do Pablo Maia um pouco mais aproximado. Tem, filho? Vamos lá? Eu também Porque posso são os voltar lances atrás. polêmicos. Estão chegando pra gente em cima da hora. Vamos Posso lá. voltar atrás também, não tem problema. Aí, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Pelo amor de Deus, cara. Chegou atrasado A bola já tinha ido, atrasado. Ali pegou. Se você não pega na bola, aí acabou. Ele só tocou na canela do Pablo Maia. Ela manda por outro ângulo. Não tem jeito. Pô, para. Expulsão é um negócio mais sério, mais grave. Não, As imagens que vieram realmente ainda não são as conclusivas, né? Foi como a do goleiro aí.
né? Mas assim, deu para aproximar um pouco mais ainda. A minha que eu recebi aqui é fechada, é pênalti. Olha aí, o pênalti. Não, expulsão. Tocou a campainha, temos presentes. O Miller quer falar. São Paulo e Palmeiras empatam em jogo com polêmicas do VAR. Tudo igual no placar. São Paulo e Palmeiras se reencontraram na noite deste domingo pela primeira vez desde a Supercopa Rei, vencida pelos tricolores há um mês. Fizeram um jogo disputado, um empate em 1-1 com gols de Alisson e Rafael Veiga, que pouco muda a situação de cada um na tabela do Paulista. A partida, porém, renderá discussões sobre o VAR. Foram pelo menos 3 lances, todos eles com marcações com reclamações tricolores. Primeiro, queriam que o VAR recomendasse a expulsão do Richard Rios em falta em Pablo Maia, no primeiro tempo. Depois do pênalti marcado quando Rafael acertou Murilo ao sair de soco do gol. Por último, um suposto pênalti de Piquerez em Luciano, que o VAR recomendou marcar, mas não convenceu o árbitro Matheus Delgado Candançan. Com o empate, o São Paulo se manteve na liderança do grupo D, com 19 pontos, mas ainda não se classificou. O Novo Horizontino tem os mesmos 19 pontos. O São Bernardo tem um a menos. E os 3 times jogam a última rodada, domingo que vem, disputando 2 vagas nas quartas. O Palmeiras alcançou 25 pontos e está perto de garantir a melhor campanha geral na fase de grupos. Só o Santos, com 22 pontos, pode ultrapassar o time de Abel Ferreira. Todos os jogos da última rodada serão no domingo, dia 10, às 16 horas. O São Paulo enfrenta o Ituano em Itu, enquanto o Palmeiras recebe o Botafogo de São Paulo em Barueri.